Isso aqui é uma topologia física usando um hub. O hub é um equipamento muito velho também. Pô, mas você está mostrando um monte de coisa velha, Diego, porque vocês têm que entender o velho para depois conhecer o novo. Esse equipamento aqui, tá vendo que tem várias portinhas? Só que menos inteligente do que realmente esse aqui é. Ele não, eu vou explicar a diferença já já. Isso aqui é um switch, não é um hub, mas é igualzinho. Você olhando um ou outro, você não conseguiria diferenciar. Tá? Eles são idênticos, mas hoje eles não são mais fabricados. Tá? Isso aqui é uma evolução do que está no slide. Isso aqui é um switch, eu já vou explicar para vocês o que é um switch. O formato físico era idêntico. Então, o hub tinha exatamente esse formato. Tinha, porque ele não existe mais. E o que acontece? Qual é a grande sacada? O problema é que o hub nada mais é aquela topologia que eu tinha lá dentro, os cabinhos. Eu tinha um cabão, eu tinha os T's, colocando um equipamento ligado ali, né, pendurado, a gente já parecia um varal. Só que imagine que diminuir isso tudo e colocar dentro de uma caixinha. Não mudou nada, só ficou menor. Em vez de você ter um cabo grande no meio da sua sala, aquele cabo gigante com umas fendas e os T's, para cada fenda daquela você ligava um computador, ou um servidor, ou uma impressora, eles diminuíram, eles colocaram todo aquele cabo gigante dentro de uma caixinha. Mas lá dentro, a arquitetura que foi feita é a mesma. Imagina que se um pulso elétrico é enviado por uma dessas portas que eu mostrei para vocês aqui, que aí eu vou mostrar aqui para vocês do hub, ele vai ser reencaminhado para todas as outras portas. Pô, mas o que mudou? Mudou que ficou menor, só em vez de ter um cabo gigante correndo no meio da sua empresa, agora tem uma caixinha parecida dessa daqui. Então você tem uma porta, isso aqui é uma outra porta, aqui é uma outra porta, certo? Essa porta aqui, exatamente isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Tá? Aquele amarelinho é exatamente aqui, ó. Aqui você tem 12, aí no meu desenho só tem 4, tá bom? Só que internamente, como eu falei, ele não existe mais, a gente tinha algo parecido com isso aqui, era meio que um cabo grandão lá dentro do equipamento e essas portas ligadas ali, ó. O que acontecia? Quando o pulso elétrico que vinha dessa interface aqui do PC, chamado PC1, PC2, e aqui S1, servidor, e aqui S2. O PC1 queria falar com o PC2, então ele vai gerar a imagem, você vai digitar o texto, vai virar a informação vai virar pulso elétrico e vai vir por esse cabo aqui. Ó. Bateu nessa porta, vou chamar de porta 1 do switch, porta 2, switch não, hub, isso aqui é um hub. Porta 2, porta 3 e porta 4. Pulso elétrico bateu na porta 1. O que esse cara faz? Vem aqui para esse cabinho, né, o barramento manda para todo lado. Vai à esquerda e vem para a direita, vai chegar inclusive no servidor 2, vai chegar no servidor 1, e vai chegar no destino que ele realmente deveria chegar, que é o PC2. Ou seja, eu só diminuí o problema, mas o problema é o mesmo. Em vez de ser aquele cabo no meio da empresa, quais os problemas que eu tenho aqui? Colisão, né? Porque se eu tenho o servidor 1 enviando informação, vamos imaginar para o servidor 2, ao mesmo tempo que o PC1 está mandando informação para o PC2, o que vai acontecer aqui no meio? Colisão. Então o hub era uma desgraça, era horrível, só ficou mais bonitinho, menorzinho, não tem mais aquele cabo correndo no meio da empresa, mas os problemas continuaram. Mas tem uma coisa interessante, que agora você já vai pegar, o fluxo. Eu já mostrei para vocês agora qual é o fluxo de informação aqui dentro, porque eu desenhei como era antigamente o barramento dentro de um hub. Então, o que aconteceu? Eu já mostrei que ali em amarelo eu estou fazendo o fluxo que um hub tem. O fluxo é o mesmo do barramento, não mudou, porque é um barramento dentro de uma caixinha. Então o fluxo é do tipo barramento, mas a topologia é do tipo, a gente chama isso de estrela, tá? Por quê? Parece uma estrela, tá vendo aqui, ó? Isso aqui parece uma estrela, né? Então a topologia física, ela é estrela, mas a topologia lógica é do tipo barramento. Olha lá, estrela. Por quê? Então fisicamente os cabos estão saindo desses equipamentos e terminando em um único equipamento, chamado hub, não termina mais naquele cabo horizontal. Então, a gente tem um ponto concentrador de cabo, que é o hub. Por isso, a topologia fica aparecendo essa aqui, ó, do lado direito, uma estrela. Porém, logicamente falando, o fluxo dos dados, como eles correm aqui dentro desse equipamento, ainda segue o padrão de barramento. Lembra que eu trouxe o barramento para dentro do hub? Porque, logicamente, eles têm aqueles problemas ainda de colisão, porque eles saem de uma porta, encostam na outra e vai para todos os lados. Porque ali dentro do hub, é exatamente, imagina que isso aqui agora é uma foto de dentro do hub, de dentro do equipamento. O que lembra isso aqui? Lembra a nossa topologia de barramento que eu mostrei lá atrás. Então, logicamente, a topologia lógica é como os dados fluem do tipo barramento, mas fisicamente, como os cabos são conectados,
é uma topologia física do tipo estrela. Pegaram? Tá? Vocês não vão esquecer mais, certeza. Porque vocês vão lembrar que dentro do hub tinha um barramentinho. Era igual ao barramento. Tá, Diego, e aí você falou que o hub não existe mais. Para onde nós vamos agora? Antes de mostrar para onde nós vamos agora, eu quero mostrar mais uma topologia para vocês que é bem tricky. Poucas pessoas comentam sobre isso e talvez quando cai em prova o pessoal sempre toma pau. Existe um tipo de topologia que ainda é utilizada não mais com tanta frequência, vocês vão ver muito menos, é muito difícil você ver esse tipo de topologia, mas vocês têm que saber, principalmente porque eu falo, cai muitas vezes em exames, em provas ou entrevistas e o pessoal sempre bomba. Fisicamente falando, se você olhar aqui, já tem uma dica de que aqui em cima, ó, que tipo de topologia é essa aqui, ó. É uma topologia do tipo estrela, fisicamente falando. Por que estrela? Porque eu tenho um equipamento aqui no meio concentrando todos os demais. Então é uma topologia do tipo estrela, certo? Mas não é. Errado. Isso é uma do tipo anel. Como assim, Diego? Que isso, cara? É porque é o seguinte, essa topologia, existe uma tecnologia, como eu falei, já não é tão mais utilizada, que ela fazia o seguinte, ela tinha este formato de topologia lógica. Nossa, agora você vai ficar louco. Eu vou voltar para mostrar para vocês para ficarem mais fácil, para ficar mais fácil de entender. Era uma topologia muito legal, muito utilizada. A Apple usou isso aqui por bastante tempo. Imagine que nessa porta aqui, ó, você tenha... Vou colocar as portas aqui de novo. Né? Aqui a porta 1, a porta 2, aqui a porta 3 e aqui a porta 4. Ao invés de eu ter esse cabo aqui no meio, né, a arquitetura tipo barramento, que eu tinha lá no hub, eles tiraram esse barramento e falaram, pessoal, vamos inventar um negócio mais top. Tá, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui agora um anel. Então o que ele fazia? Ele conectava 2 com a 3, a 3 com a 4. Então ele fazia isso, a 3 com a 4, a 4 com a 1, a 1 com a 2. Internamente é como se tivesse um cabo lá dentro, né? Isso é feito lá dentro das placas elétricas. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Porque quando a gente fala cabo, não dá para pôr cabo dentro dos equipamentos. Né? Vocês têm trilhas, né? Que é como se fossem essas partes soldadas aqui, ó. Que negócio maluco, né? Então, lá dentro, você tem essas trilhazinhas aqui, ó, que ligam um equipamento ao outro. Opa! Essas marquinhas, parecem umas rodoviazinhas mesmo, tá vendo? Um monte de trilhazinha em branco, tudo pintadinho de branco. Isso chama chamado de trilhas. Então você tinha um cabo, que é um pseudo-cabo, né, vamos dizer assim, é um cabo ali dentro desse equipamento, só que a formação, a arquitetura dele era um círculo. E era muito legal essa topologia, porque a forma física aqui, ó, topologia física, ainda é uma estrela. Tá aqui, ó, do lado direito superior, é uma estrela, certo? Mas lá dentro desse equipamento era um anel, que a gente tinha uma porta sendo ligada na outra. E como é que funcionava? Você tinha mais ou menos a mesma ideia, você tem aquele lance do listening, do SMA-CD, não é bem assim, mas era parecido. E se você ouvia, por exemplo, o PC1 aqui quer transmitir, PC1, ele não tem nada chegando aqui nessa interface, ele fala, bom, eu quero falar. Então, ele pegava o que a gente chama de token, ele gera um token, igual aqueles bastão de corredor de maratona, sabe? Ele pega aquele bastão, sai correndo com o bastão e passa para a pessoa, ele entrega a mensagem aqui, deixa eu voltar lá. Ele vem para cá, ele sai correndo, só que aqui ele tem um token, a gente chama de token, ou seja, ele cria um token antes de sair correndo ali com a mensagem, ele gera um token. Escreve aqui, token. O que é isso? É o bastão mesmo. Tem um número de identificação lá e ele sai correndo, passa a informação. Vamos dizer que o PC2 quer falar com o PC1 aqui desse lado. Então ele manda para cá. Só que o fluxo desse anel é só de um sentido. Olha que negócio maluco. Ele não sai enviando para os dois lados. Existe um fluxo para seguir aqui. Então ele mandava essa informação, vem aqui para o 3. E o 3 olha o token. Porque o token está aqui dentro, ele coloca assim, ó, PC1, é o destino. Tá? PC1. Então, o PC3 recebe aquele token, olha o token e fala PC1. Aí o PC3 fala, não, segue o seu caminho, não sou eu não. Vai embora. Bate no PC4. PC4, token é teu? Não é meu. Segue o teu caminho. E ele vai chegar lá no PC1. Então era mais eficaz. Existem, lógico, um pouco mais de informação para deixar ela mais rápida ainda. Uma vez que você sabe que nem a porta 3 nem a porta 4 é dona da interface do PC1, você não precisa ficar perguntando a próxima vez que você for fazer esse caminho, né? Mas só para vocês terem uma ideia como é mais inteligente. E os outros, quando é que eles falam? Quando eles não receberam token, ninguém mandando token aqui, falando que está procurando alguém. E aí tem um determinado momento sem recebimento de token, aí alguém procurando um outro alguém e fala, opa, é minha vez de falar. Ele gera um token aqui, ele mesmo, pega um token e sai falando.
Quero falar com o PC1. Vamos dizer assim, o S1 quer falar com o PC1 aqui. Então ele vai sempre no sentido anti-horário aqui, né? Nesse caso. Bate no server aqui no S2. S2 fala, não, isso não é para mim não. PC2, segue o teu caminho aí no anel. Bateu o toque aqui. PC1, não, sou eu não. Segue seu caminho no anel. Bateu no PC2. Opa, PC2 sou eu. Muito obrigado, vou responder para você. Pegaram a visão do que era a topologia? Chamava de token, por causa de token, né? Do bastãozinho lá. E ring de anel. É bem legal, não é tão utilizada mais, né? Mas é bem inteligente, eficaz e mais rápida. Você tem, então, essa nova forma de enviar. Porém, o que eu queria mostrar para vocês é, fisicamente, isso é uma estrela, como a gente olhou lá anteriormente, lá na topologia do tipo do hub. Mas, logicamente falando, ela tem esse formato aqui, ó. A gente chama ela de anel, tá? Tá aqui, ó. Então, quando vocês ouvirem falar de topologia em anel, não achem que tem um cabo, uma fibra ligando de um ponto, com a fibra aberta aqui, igual é no barramento, e tem outra aqui. Não. Logicamente falando, ela funciona como um anel, mas ela tem esse formato físico aqui, tá bem? Hoje existem métodos internet que tem mais ou menos o mesmo conceito, mas a gente não vai aprender isso aqui no CCST nem no CCNA. A gente não vai nesse detalhe, tá? Mas é bom vocês saberem que existe essa topologia de anel aqui ainda. Não é tão utilizada, mas tem. As Metro Ethernet, sim, porque como eu já falei, tipos de topologia lá nos primeiros capítulos, que é aquelas topologias que atendem um bairro, né? Então você tem, sim, esses equipamentos aqui dispostos em bairros diferentes para fazer um anel, mas entendam que elas estão conectadas num equipamento ali, tá? Pode ser um switch hoje em dia, mas antigamente tinha, a gente chamava de MAU, né? O equipamento centralizador das redes token rings, tá bem? Eu já ia esquecendo, o significado da palavra MAU, né, é de Media Access Unit, tá? MAU, Media Access Unity, tá? Para topologias token ring, mas de novo, não tem mais uso, né? Muito pouco. Eu particularmente não conheço ninguém que utiliza token ring hoje em dia. Próxima tipo de topologia. Agora sim, a gente tem uma topologia em estrela, fisicamente falando, de novo, assim como a gente falou ali da token ring, também falou do hub, aqui do lado direito superior a nossa estrela. E por que estrela? Porque eu tenho um equipamento no meio, concentrando todos os cabos, cabos ou fibras ópticas conectados aqui a um único equipamento. Então parece uma estrela, ok? Só que agora a coisa ficou mais interessante, porque nós temos o switch. Agora essa é a rede que nós trabalhamos e que vocês vão trabalhar por bons anos. É esse formato mais comum, o estrela com switch e a topologia física, porque tem um concentrador aí de cabos ou fibras, mas também, logicamente, ela é igual. Nossa, Diego, por quê? Agora pirei. Porque o fluxo de informação agora também segue a mesma forma que os cabos são dispostos. Por que isso? Porque agora o negócio ficou inteligente. Eles criaram um equipamento, que é esse que eu já mostrei para vocês e vou mostrar aqui de novo, onde você tem aqui a porta, você tem aqui a porta 1, porta 2, porta 3 e porta 4. Apesar de essas portas estarem conectadas aqui dentro, uma com as outras, mais ou menos isso aqui, tá? Não é bem assim, mas todo mundo falando com todo mundo, elas estão conectadas uma com as outras, certo? Essa porta, a gente chama isso de domínio de colisão, mas a gente vai falar mais para frente o que é isso. Ela é um domínio à parte, cada uma é independente, ela não é mais dependente de um cabo, no caso do barramento ou do hub, que se alguma coisa, por exemplo, do PC1, um pulso elétrico sai do PC1, lá da interface de rede do PC1 e bate na porta 2, ela não é mais encaminhada automaticamente para todas as portas. Bem, se você está curtindo, não deixe de comentar, coloca aqui também questões técnicas que você tem alguma dúvida. Também vou aproveitar para te dizer que se você tem interesse em ter acesso a todo esse curso sem interrupção, incluindo os simulados da prova do CCST, a primeira prova da Cisco que nunca expira, incluindo os laboratórios, que mesmo que a prova não tenha, eu já coloco você perto do que você vai encontrar no mercado, laboratórios com workbooks e eu, lógico, guiando você junto com os dentro dos laboratórios. E mais, a nossa inteligência artificial, nosso agente de inteligência artificial que vai te ajudar a passar no exame. Você quer ter acesso a tudo isso? Tem o link aqui do curso, valor super baixo para você entrar e já fazer parte da nossa comunidade de análise de redes do futuro. Voltamos para a aula. Os pulsos elétricos. Tem uma inteligência.
Quando chega esse pulso elétrico aqui na porta 2, o switch, somente o switch, né? Que é esse equipamento aqui, ó, que eu já mostrei para vocês. Agora sim, esse é o inteligentão, tá? Não é o hub. O hub não tinha nada disso que tem aí dentro, era bem mais simplesinho. O switch tem uma inteligência que ele faz o seguinte: ele chegou ali um pulso elétrico, ele consegue ler a informação, tira aquilo de pulso elétrico, transforma aquilo em informação que ele possa trabalhar e ler. A gente vai falar mais sobre ela, que bem importante é o MAC address, ou seja, ele consegue ler, por exemplo, qual é o número que esse equipamento tem aqui, único, como a gente vai falar, como se fosse um número de chassis de carro. Ele consegue decodificar, só o switch faz isso, ele decodifica pulsos elétricos em informação que inclusive somente o outro computador que vai receber essa informação saberia fazer lá nas tecnologias do passado, mas o switch agora sabe fazer isso também. Então ele junta esses pulsos elétricos, transforma isso numa informação que dê para entender, que tem um significado. Uma das informações que ele procura é o endereço único que cada equipamento tem na rede, e ele olha e fala assim: ok, você quer falar com quem? Olha, eu sou o equipamento número XPTO, eu quero falar com o equipamento ABC. Então ele olha na tabela, ele tem uma tabela que parece uma tabela de Excel, né? Ele tem uma tabelinha aqui que ele vai criando ao longo do tempo que ele está ligado aí, ele vai criando essa tabelinha, e essa tabelinha tem assim, porta de um lado e o outro lado identificador. A gente vai falar daqui a pouco aí o que é o MAC address, identificador. Então ele fala, olha, na porta 2 eu tenho o PC1, ele não vai escrever PC1, então ele vai colocar assim, a porta 2 e vai colocar o ID, o identificador do PC2. Depois ele vai lá na porta 1, que está ligado ao PC... Do PC1, perdão. Que é PC2. Então ele vai ali na porta 2, onde está o PC1, e escreve assim, ó, porta 2, ID do PC1. E eu já vou falar o que é esse ID aí, é o identificador. E na próxima linha do Excel dele lá dentro, né, não é bem um Excel, né? Mas parece, é uma tabelinha, ele vai falar assim, ó, porta 1 e o ID que apareceu ali da porta 1, que nada mais é que o endereço único do PC2. Quando as próximas informações, ou próxima troca de informação vier tanto do PC1 como do PC2, ele já sabe que se o PC1 quer falar com o PC2, vai direto para a porta 1, porque ele olha lá na tabelinha dele lá, do Excelzinho que ele criou. E o oposto é verdadeiro. Se o PC2 quer falar com o PC1, ele bate aqui na porta 1, o switch já fala, olha, vai para a porta 2, porque eu sei que o ID que você está procurando está lá na porta 2. Nota que as outras portas aqui, tanto a 3 como a 4, não receberam essa informação. Por quê? Porque não precisa, certo? Então você economiza tempo e tem menos colisão. Lembra da treta lá do barramento? Então você tem menos colisão, certo? Switch até hoje é isso que a gente trabalha, é isso que vocês vão trabalhar o dia a dia de vocês, com switches. Vocês já entenderam agora, inclusive, por que o switch é tão melhor que um hub. Porque ele tem muito menos, ele evita colisão, tá? De pulsos elétricos batendo no outro ali, porque... Ah, mas eu tenho o CSMA/CD aqui também? Tem também, tá? Você também usa aquela de... Você é polite, você é educado. Você também usa sua educação para ouvir primeiro, antes de falar, também tem, tá? Detecção de colisão, também tem. Só que a chance de acontecer uma colisão é muito menor, porque você tem essa inteligência com essa, a gente chama de tabelinha de Excel, mas é uma tabela que ele tem lá dentro, inclusive dentro do switch, e ele vai criando com a identificação de cada equipamento e a porta de onde aquela identificação chegou. A gente vai falar mais pra frente sobre isso. E vamos seguindo. Ainda falando sobre topologias, mas agora eu já vou sair do âmbito da rede local, porque você já sabe que é uma rede local, a não ser que você tenha pulado o vídeo. Então, se você pulou, volta nos vídeos anteriores lá no começo e entenda o que é LAN, o que é WAN, que a gente já falou sobre isso. A gente falou agora dos switches, eles atendem redes locais. Quando a gente fala de redes WANs, de geograficamente distintas, uma cidade para outra, a gente começa a falar de equipamentos como roteadores. Esse desenho aqui, esse símbolo aqui que a gente está vendo, é um símbolo de um roteador. Então a gente vai falar muito mais e você vai entender o que é ele muito mais. Fica tranquilo, fica tranquilo. O que eu quero mostrar aqui é que a forma de você se conectar, porque isso aqui inclusive é o que é a internet. A internet, na verdade, é composta por diversos equipamentos como esse aqui, ligando um ao outro em diversos continentes, por cabos submarinos. Mas é isso, são fibras que ligam um equipamento ao outro. Eu tenho esse site 2 aqui, imagina que isso aqui é São Paulo, e site 3, isso daqui poderia ser Austrália. Pô, mas como é que chega? Isso aqui, ó, é uma fibra ótica que vem aí do Brasil. Não existe uma fibra ótica do Brasil direto para cá, passa em algum ponto, mas
é uma fibra ótica que vem do submarina do Brasil para cá. Ela para em algum lugar, em um outro continente aí no meio, mas vai ter um outro roteador para ela ser conectada, mas é assim que funciona. E quando a gente está desenhando uma rede desse tipo, a gente chama isso de rede do tipo mesh em inglês, ou malha. Parece uma teia de aranha, tá vendo? Por que isso? Qual é a vantagem disso? Você tem mais caminhos. Eu posso chegar na Austrália via este caminho aqui em cima, eu posso chegar na Austrália por este caminho aqui de baixo. Olha quantos caminhos eu tenho. Eu posso chegar na Austrália por esse caminho aqui, posso chegar na Austrália por esse outro caminho aqui da esquerda. Olha quantos caminhos eu tenho para chegar na Austrália. O que mais? Acabou. Esses são os possíveis caminhos vindo do site 2. Isso aumenta a minha redundância, aumenta a minha disponibilidade, ou seja, porque se essa fibra submarina aqui for rompida, um maluco aí tem um míssil lá, você tem outras fibras que vão te levar até a Austrália. Vantagem desse tipo de topologia em malha, né, física, tá falando física, é que você tem essa alta disponibilidade, você tem essa, a gente chama de reliability, ou disponibilidade, ou confiabilidade, perdão. Confiabilidade fica alta, porque você tem vários caminhos para chegar no mesmo lugar. A desvantagem disso aqui é o custo, né, é alto, é caro para você ficar passando diversas fibras e pontos. E, inclusive tem uma continha que eu coloco aqui, se você quiser saber quantos links você precisa, por exemplo, você tem X roteadores aqui, você quer saber o número de links que você vai ter, né? Você pode fazer, por exemplo, aqui, né? O N é o número de sites, então você coloca aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 sites, certo? Site 1, site 2, site 3, site 4, site 5. Tá? Então se eu tenho 5 sites, então eu vou colocar aqui, total de número de links que eu vou precisar vai ser igual a 5 multiplicado por 5 menos 1 elevado a 2. Isso vai dar 5 multiplicado por 4, né? 5 menos 1 ali, ó, vai dar 4 sobre 2. Isso vai dar 5 multiplicado por 2, que vai dar 10. Certo? Então, eu preciso de 10 links. Vamos ver se está certo? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Esse mesmo, 10 links. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certinho. Vai ter essa continha para vocês saberem. Se você tem 20 roteadores e você quer saber quantos links você precisaria para conectar esses 20 roteadores uns aos outros, você faz essa continha. Total de links é igual a N multiplicado N menos 1 sobre 2. Isso talvez possa até cair numa prova, alguma coisa assim, numa entrevista, tá bem? De novo, precisa gravar isso aí? Não, se quiserem gravar essa fórmulazinha, pode gravar, flashcard de novo aí, como eu sempre falo para vocês. Seguindo, essa é a topologia mesh física, ok? Outro tipo de topologia física, ponto a ponto. Essa aqui é simples, né? Uma cidade ligada a outra, um bairro ligado a outro, uma casa ligada a outra. A gente chama isso de ponto a ponto. Também vocês vão ouvir muito aí, point to point. Então é outro tipo de topologia que a gente tem aí, física. Ponto 1, ligando ao ponto 2. Simples assim, ponto a ponto. Okay? Vamos seguir. Falando ainda sobre topologia, a gente tem essa topologia chamada de ponto multiponto. Que é isso, Diego? Para que serve? Provedores de internet menores usam muito isso. Vou dar um exemplo aqui para vocês, fácil de vocês pegarem. Imagina que isso aqui é uma casa 1, e aqui é uma casa 2. Você tem um roteadorzinho de internet lá, aí você tem uma fibra que vai ligar essa casa 1 aqui em cima, e essa outra casa aqui em cima também. O hub pode estar vou dar um exemplo, poderia estar lá na portaria do seu prédio, tô viajando aqui, mas vamos dizer que seria assim, né? E na portaria do seu prédio você tem um mini data center, bem pequenininho lá, você tem um pequeno data center onde você tem um roteador, e esse roteador a gente chama de roteador central. Tá. Central. E ele está ligado na internet. Através de um provedor local ou através de qualquer provedor. Mas o condomínio resolveu fazer isso. Ele botou lá um roteadorzinho e puxa uma fibra. Tem uma casa nova. Vem nesse roteador aqui, puxa para uma outra casa. Tá vendo? Então isso é chamado de ponto multiponto. Você tem um ponto central e vários pontos aqui filhos, né? Ou chamada também chama hub spoke. Spoke seria esses bracinhos aqui, né? As casas. E o hub lá em cima. Outra forma de você fazer uma topologia ponto a ponto, e é bem comum, é quando a gente fala de VPN. A gente não vai falar agora, não se preocupado, mas você tem um ponto concentrador e você pode usar aqui a própria internet. Isso aqui, imagina que isso aqui fosse aqui a internet. Isso aqui é mais complexo, mas eu só estou falando
para vocês saberem que existe. E eu posso usar a internet para fazer um túnel e ficar um ponto a ponto dessa minha empresa aqui na Austrália, para que parecer para mim que estou na Austrália, que eu estou no Brasil, na verdade. Então isso aqui é meio loucura, a gente vai aprender mais lá para frente, mas é para vocês saberem que isso aqui também existe. A gente cria esses pseudo cabos, são cabos virtuais, porque não existe, né? Não tem cabo aqui, você está usando a internet, mas você faz um túnel, a gente vai falar isso aí, é virtual, é um negócio mais maluco, mas deixa para frente, não esquenta a cabeça, só para vocês saberem que também existe VPN, isso aqui é o conceito de VPN, tá bem? Então com isso fechamos mais um tipo de topologia aí. Resumo da aula de hoje, os tipos de topologias físicas e lógicas que a gente aprendeu na aula de hoje. Então vocês aprenderam a topologia física do tipo barramento, mas também lógica do tipo barramento. Vocês aprenderam a topologia estrela, né? Não só física, em estrela, mas também lógica, quando nós usamos switches, essa topologia aqui. Barramento também. O barramento, inclusive, a gente tem que tomar cuidado, eu dei aquele trick question, aquela questãozinha malandra, que você tem lá, aparentemente, a topologia em anel, logicamente falando, mas fisicamente falando, ela era uma estrela. Quando você tem o Media Access Unit, o MAU lá, volta uns slides depois para trás, vocês lembrarem. Você pode ter topologia física em anel? Pode também, tá? A gente não vai falar disso aqui agora, mas pode também. A gente fala de método Ethernet, mas agora não foque nisso. Mas você pode também ter física em anel. Mas aqui é física e lógica. Falamos da Full Mesh, ou seja, que a internet tem muito isso, é aquela ideia, aquela conta que eu falei para vocês, do número de links é igual a n, multiplicando n menos 1 sobre 2. Então a gente vai saber quantos links eu preciso para ter todos os pontos conectando aqui. Mas eu posso fazer também parcial. Se eu estou com pouco dinheiro, eu fico com uma perninha menos ou duas, depende do dinheiro que você tem aí. Então a gente chama de partial mesh ou malha parcial, partial mesh. Full mesh é todos os links do resultado daquela conta que eu falei. Partial mesh é quando o dinheiro está meio ruimzinho ou não é tão crítico um determinado site, você não precisa ter todos os links. Ponto a ponto a gente já falou, e ponto multiponto que a gente acabou de falar aí, que inclui as VPNs. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham entendido os tipos de topologia físicas e lógicas. Física, cabos conectados e como estão conectados. Lógica, como os dados fluem, os pulsos elétricos fluem, como acontece o fluxo e em que direção. Pegaram? Criem seus flashcards, façam suas anotações, dúvidas, coloquem no grupo, que a gente vai sempre tirar as dúvidas, a gente pode trazer também para as nossas aulas ao vivo. Se você está no curso e se você tem acesso ao Discord, jogue também lá as suas dúvidas no Discord, tá bem? Espero você na próxima aula.